Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e dessa imensa terra. Estou mais uma vez nessa casa de oração chamada por Cristo Jesus e eu me encontro no livro de Amós, o capítulo 8, versículo é o 10, que diz assim: tornarei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentação. Aparecerá saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como o luto de um filho único, e o seu fim como o dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre toda a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão vagabundos de um mar para o outro, e de norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os mancebos desmaiarão de sede. Gente, aqui é uma profecia do profeta Amós, para os últimos dias, que diz que as festas vão se tornar em lamentações. Haveria luto de um filho único, quer dizer, mortes. E que a humanidade ia correr de um lugar para o outro, buscando a palavra de Deus e não ia mais encontrar. Até os jovens e as jovens, as virgens jovens e os jovens, os mocinhos, iam morrer de sede. Eles iam correr de um lado para o outro buscando a palavra de Deus e não ia mais achar. E pelo que está se entendendo, é que se já houve esse tempo, porque muitos dizem que tudo isso já foi passado, mas hoje está acontecendo da mesma forma. Disse o sábio Salomão, que ficou chateado quando descobriu que tudo que ele fez já tinha existido. Então, tudo que existiu está existindo novamente. Então, vai chegar o dia, sucederá que aquele dia o Senhor fará o sol que se ponha no meio-dia, e a terra se enebrecerá dia de luz. A terra vai escurecer. Pessoas nos finais vão correr de um lugar para o outro, buscando ouvir a palavra de Deus, mas ela vai ser tirada da terra. Então, os que estão de alcance a minha voz, busquem conhecer mais de Deus agora, nesse começo das dores, princípio das dores, começo do fim, como disse Jesus. Porque Jesus disse que a ciência ia se multiplicar, o amor ia se esfriar, toda a tecnologia ia aumentar, maremoto, terremotos em todos os lados, guerras e rumores de guerra por todos os cantos. Disse Jesus que isso já era o princípio das dores, o começo do fim. E agora a gente vê que só pode entrar num shopping a partir do dia 1º agora, de setembro de 2021. Só pode entrar aqui nos shoppings em São Paulo, o governador já decretou. Em mercados, em coisas públicas ou lugares que têm aglomerações, pessoas que têm o passaporte. Não é só aqui no Brasil não, viu? Até em parte da África e outros países estrangeiros já estão tudo usando essa estratégia de só poder entrar nos lugares que tem aglomerações com o passaporte. Qual é o passaporte? É o cartão de vacina. Então, vão logo
proibir também entrar nas igrejas, porque nas igrejas tem aglomerações, só pode entrar quem for vacinado. E daí por diante vai chegando mais coisas. Isso não vai parar aqui. Isso é o começo das dores, o início do fim, né? Ou início das dores e começo do fim, tanto faz. Nós temos que nos submeter às ordens, né? Mundial. Se nós não nos submetermos, também não vamos a cultos, não vamos adorar a Deus na casa do Senhor, não vamos ao mercado, não vamos a um shopping, não viajamos, não vamos ao médico. Isso já é o princípio com a vacinação. E mais coisas vai acontecendo. Isso é preparatório para o chip. Todos nós sabemos disso. E é uma preparação. E vai ter hora que mesmo com o chip, né, mesmo com toda a vacinação certinha, com tudo certinho, vai vir uma ordem maior, mais alta ainda, né, que não vai poder mais ir em igrejas, não ter mais palavra de Deus, porque aqui está falando e é verdade, a palavra de Deus é verdade. Muitos correrão de um lado para o outro, não vai mais ter a palavra de Deus, porque também a Bíblia vai ser queimada, já foi queimada nos anos passados. Já sabemos que Nero tocou fogo em Roma para colocar a culpa nos cristãos, já sabemos disso. Então isso está ocorrendo e vai cada dia mais se preparar para o começo do fim, início das dores, e cada dia vai acontecer que vamos ficar limitados em tudo. É uma grande tristeza, mas é uma grande verdade. Portanto, quem quiser buscar a Deus, essa é a hora chegada. Esta é a hora de buscar Deus de verdade, de buscar examinar as Escrituras. Jesus disse: examinai as Escrituras, se cuidai, ter nela a vida eterna. Vamos examinar a Bíblia, as Escrituras sagradas. Vamos aprender um pouco, vamos entender um pouco, vamos guardar na tábua do nosso coração. Deus disse que haveria um tempo que ninguém ia mais ensinar a ninguém, Ele mesmo ia ensinar. Mas como Deus vai nos ensinar se nós não temos nada para ler, ninguém para nos ensinar? Claro que Deus tem estratégia, Ele pode todas as coisas, mas Ele mesmo disse que ia colocar a sua palavra na tábua dos nossos corações. Os mandamentos do Senhor, a palavra de Deus, não ia ser mais em papéis, ia ser no nosso coração. Ele vai gravar na nossa memória, e é por essa palavra que nós vamos ser salvos. É pela fé, crendo, ainda que queime todas as Bíblias, ainda que queime tudo de religiões, N religiões, nós temos que ler, procurar entender, e que Deus vai assim, Ele mesmo se encarrega de colocar no nosso coração, gravar na tábua do nosso coração. Ele prometeu, e agora é a hora de conhecermos mais de Deus, buscarmos mais a Ele, porque vai ter um dia que nós queremos vir à igreja e não vai ter mais igreja, e não vai ter ninguém mais que ensine, não vai ter mais ninguém que se ajunte a adorar a Deus, né? Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Em Abacuque, em Daniel, Abacuque 2:14, vamos ver. Abacuque 2:14.
Abacuque 2:14. O que é que nos diz? Olha, Abacuque 2:14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Assim como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento de Deus. Essa é a hora chegada. Essa é a hora chegada para que nós nos enchemos do conhecimento de Deus, para que esteja a palavra de Deus no nosso coração. E ai daquele que edifica a cidade com sangue, e que funda a cidade com iniquidade. Eis que não vem do Senhor dos exércitos, que os povos trabalhem para o fogo, e os homens se cansem pela vaidade. Deus está dizendo aqui que não vem de Deus. Pessoas que edificam cidade, pessoas que edificam coisa com sangue do outro, pessoas que edificam com iniquidade, com coisas erradas, não vem do Senhor. Muitos estão enriquecendo, não vem do Senhor, né? Não é dizer que o dinheiro é mau, não, é como você ganhou o dinheiro. Aí diz, eis que não vem do Senhor essas coisas. Deus não quer que trabalhemos para o fogo. E os homens, o ser humano, não se cansa da vaidade. Não se cansam da vaidade. Hoje, a gente está vendo pessoas que se dizem de Deus, dizendo que é missionário, dizendo que, sei lá, pessoas que dizem que é de Deus, se envolvendo com vídeos na internet, diz que para ganhar uma mísera moeda, e passam 20, 30, 40, 50 minutos do seu dia, 2 horas, mas tem pessoas que passam até mais, diz para ganhar uma moeda, ouvindo vídeos, vendo vídeos. Não sou contra, cada um faz o que quer da sua vida. Nós temos o livre arbítrio. Deus nos deu liberdade. Se cada um quer se encher de vídeos da internet para ganhar uma moeda, como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é pecado não ver, não estou dizendo para vocês que é pecado, mas é uma ganância tão grande na face da terra, né? Uma vaidade de sempre querer mais dinheiro, querer mais status, querer mais história, tudo, que estão deixando de ler a palavra de Deus para ver vídeos na internet para ganhar uma moeda. Então, é aqui um desabafo de mim para os cristãos verdadeiros, que estão deixando de ler a palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, muitas vezes de alguém que está consagrado, que está falando uma palavra, para ouvir vídeos engraçados, dá risada, mas o que vai te adiantar? Tem vídeos que é só mulher traindo o marido, os vídeos, sabe, que entra a lascívia, entra palavrões, entendeu? É isso. Tem uns vídeos até que são engraçados, mas tem outros que já não são. E nós não temos que viver de graça, não, da graça, da risada, do kkk, não. Nós temos que viver da fé, da ousadia, do poder de Deus, da graça de Deus, que é um favor que nós não merecemos. Nós temos que viver da palavra, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esse tempo é o tempo que a terra está. Eu tenho mais de 60 anos e eu nunca vi tanto tempo que as pessoas correm de um lado para o outro, todos estão abrindo ministério aqui, ministério acolá. Para quê?
para que todos tenham conhecimento da palavra de Deus. É Deus que está dando essa oportunidade. E talvez seja a última oportunidade que Deus está dando para que possamos conhecer a Deus e prosseguir a conhecer a Deus. Então, diz a palavra também de Deus em Daniel 12. Vamos ver em Daniel 12? Glórias a Deus. Daniel 12. Peraí, Daniel. Amós, Jael. Oséias. Vamos ver aqui. Cheguei, Daniel 12. Desculpe porque demorei, porque essa palavrinha veio por último já e eu não anotei. É Daniel 12, 4. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela esse livro até ao fim do tempo, que são esse tempo agora. É o fim dos tempos, certo? Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei e eis que estava outros dois, desta banda da beira do rio e o outro da outra banda da beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? Então Daniel conversando com os anjos, né, que veio até ele. Ele diz assim: os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Ele diz que os que são sábios, que são entendidos, vão reinar com as estrelas. Muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então isso aqui é no final de todas as coisas, todos vão ressuscitar, uns para desprezo eterno, outros para a vida eterna com Cristo. Aquele que creu, que aceitou Cristo, que vive uma vida digna do seu viver, da sua salvação. A salvação é pela fé, mas nós temos que viver uma vida digna da salvação depois de ser salvo. Então, e os entendidos e os que ensinam justiça, é isso que eu estou ensinando hoje, justiça, a justiça de Deus, ensinando a palavra de Deus. Esses resplandecerão, refugirão como estrelas, sempre e eternamente. E os entendidos, eles vão saber quando está chegando a hora do fim. Foi isso que ele quis dizer. Então, ele diz, e tu, Daniel, fecha essas palavras e sela esse livro até o fim do tempo, que é agora. Muitos correrão de uma parte para outra, né? E a ciência se multiplicará. Muitos correrão de uma parte para outra. A ciência se multiplicará, já está se multiplicando, já se multiplicou, né? E muitos correrão também atrás da palavra de Deus. Mais para frente, não vai poder. Porque assim como teve já em outros tempos, vão queimar a Bíblia também. Vão queimar a palavra de Deus. Vai ser proibido ler a palavra de Deus. Portanto, que você que tem ela, o que eu quero... Essa conversa que eu estou tendo agora, isso não é uma pregação, isso é uma conversa. Você que tem a Bíblia, vá lendo a palavra de Deus, vá buscando a entender, a prosseguir, a conhecer mais de Deus. Se você ainda não sabe, procure jeito de saber e coloque ela no coração, porque Deus disse que vai colocar os seus mandamentos, a sua palavra no nosso coração, na tábua do nosso coração. Mas como ele vai colocar?
se você não sabe de nada? Como nós vamos saber se não tem quem pregue? Como vai saber se não lê? E eu estou pregando, e eu estou lendo, ensinando para quem ainda não sabe. Aqueles que sabem, amém, glória a Deus, aleluia. Fique em paz, porque Deus vai colocar, vai ali memorizar no seu coração a palavra. E mesmo que jogue todas as Bíblias fora, rasgue, queime, a palavra de Deus está no nosso coração. É isso que Deus está dizendo nessa tarde. Amém? E assim eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano.